Bom, é muito comum nós estarmos com problemas na hora de resolver as questões aí em preparação para vestibular ou as tarefas de casa, sejam elas da escola ou da faculdade. E olha, para você conseguir sair do lugar, mesmo tendo a teoria, você primeiro precisa se certificar de que você realmente tem a teoria já bem consolidada. Porque esse é o primeiro passo. Você tem o efeito Dunning-Kruger, que basicamente vai maquiar o quanto você sabe de um determinado assunto, baseado na confiança que você tem, ou na ilusão, melhor dizendo, sobre o seu real conhecimento a respeito de um determinado assunto. Então, antes de você já dar como veredito que você já sabe a matéria ou que você já domina um determinado aspecto, é importante você dar um passo atrás e, portanto, avaliar se você pode seguir para o próximo passo. Então, você precisa ser humilde o suficiente para fazer um exame de autoconsciência a respeito do que você acha que sabe. Porque muitas das vezes você não sabe tanto quanto você acha que sabe. E é por isso que estudar é tão difícil, né? Porque você vai criando inúmeras armadilhas, ilusões, miragens a respeito de coisas que você acha que sabe, mas na verdade você não sabe. Certo, mas e se você de fato detém a base do espaço vetorial de um determinado assunto? Bom, aí você está com um problema de estratégia de resolução de problemas. Quando você se vê com a teoria necessária e suficiente para resolver um determinado problema e mesmo assim se sente empacado, parece que a solução não vem ou você anda em círculos, é porque você está tentando mais do mesmo. É importante você avaliar os problemas de exatas da seguinte maneira: você vai ter uma série de entradas, que seriam os dados fornecidos pelo enunciado, e as articulações que você vai precisar dispor para relacioná-los com aquilo que você já sabe. Com base nesses dados de entrada, você vai aplicar sua criatividade, algoritmos, métodos, de modo que você encontre, portanto, a solução desse problema, que seria a sua saída. E se você acha que o problema não tem solução, mesmo sabendo que ele tem, por conta dessa sensação de não conseguir sair do lugar, é porque você precisa tentar coisas diferentes de fato. Quer dizer, você realmente está usando as informações que o enunciado te deu, todas elas, você sabe mais ou menos o caminho que você vai ter que trilhar na sua solução, porque os dados fornecidos, eles não são gratuitos, né? Eles são dados de modo que você vai ter um certo encadeamento na ordem com que você vai usá-los, a partir do que você já sabe da matéria. Então, as ferramentas que você vai adquirindo, acumulando no seu repertório de exatas, elas acabam clareando muito para você o caminho a ser trilhado para cada tipo de problema. Você geralmente vai ter uma ordem em que você vai se utilizar dos dados do problema. Essa ordem, ela tem que ser respeitada. Do contrário, você pode até conseguir resolver o problema, mas você vai, enfim, ser muito redundante. Então, você deve avaliar se você está utilizando as informações na ordem adequada. Além disso, você tem que listar mentalmente todas as ferramentas associadas a cada uma daquelas informações dadas no enunciado. Como que você consegue relacionar o que o exercício está te dando com aquilo que você já estudou? Você está lidando com todas as possibilidades? Ou você está negligenciando aquela que na verdade você não sabe, mas acabou se iludindo, criando a falsa percepção de que você dominava? E eu, quando tinha esse problema de ficar muito preso nos exercícios e ia conferir as soluções, eu via exatamente esse problema. Eu não estava tentando um caminho diferente e por isso eu chegava no mesmo resultado. Quer dizer, como que você espera obter respostas, resultados diferentes se você está se utilizando fundamentalmente do mesmo método, da mesma estratégia? Então, realmente, quando você se vê preso numa solução, para o que você está fazendo e veja se não é possível tentar resolver de outra maneira que seja de fato diferente daquelas que você já veio testando. Porque, em resumo, você vai avaliar os dados, organizá-los na sua mente da melhor maneira que você puder, de acordo com o seu repertório de exatas, bolar uma estratégia de solução e chegar no resultado seguindo nesse caminho até o fim. E por conta disso, você precisa ser capaz de identificar, a maneira como você vai relacionar esses dados de entrada com aquilo que você já sabe. Então, tudo bem, você até consegue listar mentalmente de que maneiras você poderia estar relacionando as informações que o enunciado te dá, só que você não pode se apegar àquilo que você acha que vai ser o caminho da solução. Você precisa, na medida em que você vai encontrando muitas objeções na primeira ideia que você teve, você vai alterando até que você encontre o caminho mais otimizado até chegar na resposta. E assim, você precisa estar atento em cada passo que você fizer da sua solução, justamente para você não desperdiçar estratégias que lograriam êxito se você as tivesse implementado corretamente. Porque às vezes você começa certo, começa com a ideia correta e com uma estratégia de solução adequada, só que por alguma razão você erra no meio do caminho e você começa a ter uma perda de crença basicamente naquela solução
sua solução inicialmente pensada, quando na verdade ela seria a solução mais ideal. Então você não pode ser displicente mesmo quando você já tem uma boa ideia do que fazer num problema, porque os passos intermediários podem abalar a sua confiança naquele método que você utilizaria e que seria o mais ideal, fazendo com que você perca tempo tentando outras alternativas que dificilmente lograriam o mesmo êxito daquela que você iniciou corretamente, mas que por alguma razão acabou cometendo lapsos aí nos caminhos intermediários. Então você precisa ser consistente do início ao fim. Então a gente pode resumir o problema de você ficar empacado em questões um pouco mais difíceis ou até nas medianas da seguinte maneira: você realmente sabe o conteúdo ou você criou uma ilusão, a falsa percepção de que você domina aquela matéria? Se você não consegue responder essa pergunta com convicção, é porque você precisa consolidar ainda mais a sua base teórica antes de autoproclamar-se um exímio conhecedor daquele determinado assunto. E assim, é muito difícil você bater martelo e dizer que sabe tudo a respeito de um determinado tópico, porque sempre há espaço para aprendizado. Certo, mas o ponto é que você não pode se iludir com a falsa percepção de que você sabe demais, quando na verdade você não sabe tudo aquilo que pensa que sabe. Então você precisa dar um passo atrás e ser humilde. Será que eu sei toda a teoria que vai ser necessária para esse exercício em particular? Você não precisa saber de tudo, claro, mas você precisa ter o mínimo de conhecimento, que seria a sua base vetorial, para conseguir dar conta desse problema e problemas semelhantes. Certo, depois que você saneou essa questão, você pode prosseguir e pensar: bom, eu tenho então o ferramental necessário, meu repertório para esse tipo de problema é suficiente. Eu estou insistindo demais em estratégias de solução que não me levam de fato à solução? E como que você identifica se a sua estratégia de solução não é tão boa assim? Ora, é só ver se você está demorando demais para resolver o problema ou se você não sai do lugar. E com isso vem a necessidade natural e imediata de você trocar a estratégia de solução, ainda que levemente, mas você precisa trocá-la, do contrário você não vai obter resultado diferente daquele em que você empacou. E quando você identifica questões que te deixam muito tempo preso, você precisa desenvolver a postura de arriscar um pouco, trocar a sua estratégia de solução e seguir com ela até o final. Só que você tem que seguir de forma consistente. Então você identificou que todas aquelas maneiras com as quais você vem tentando resolver o problema não logram êxito, então você decide trocar de estratégia de solução. E você muito provavelmente já se sente confiante pensando: bom, agora eu vou conseguir resolver o problema, porque se não era tudo aquilo que eu já tentei, com certeza tem que ser desse outro jeito. E realmente é mais ou menos assim. Só que você não pode ser displicente e dar a questão por vencido, porque você ainda assim vai precisar de um trabalho na consistência, do início ao fim, para não errar nenhum passo intermediário. Do contrário, você vai começar a achar que a solução mais ideal também não consegue te levar à resposta, e daí você começa a simplesmente perder tempo por uma questão meramente de consistência. E é basicamente assim que eu olho para as questões, principalmente aquelas que estão me dando muito trabalho. Eu vejo se é necessário eu recordar um pouco da teoria. Se não for o caso, analiso as estratégias que eu venho empregando para tentar resolver o problema. E se nenhuma delas está conseguindo me levar muito longe, é porque essas estratégias não são as mais adequadas. E nisso você faz uma certa pivotagem, só que se lembrando que o jogo não está ganho. Então você vai precisar ir com muita calma nos passos intermediários até conseguir resolver o problema. E com base nessas iterações, em que você vai repetindo esse processo de avaliar se você sabe de fato a teoria, considerar as diferentes possibilidades para resolver o problema, escolher entre elas a melhor e seguir de forma consistente, fazendo tudo isso de forma bem repetida nos problemas mais difíceis, você começa a criar um banco de dados na sua memória, em que você, ao ler o enunciado, você já vai saber praticamente a melhor maneira de se resolver um determinado problema, todos aqueles que se assemelham muito a esse. E com isso você começa a masterizar aí os diferentes tópicos dos campos de exatas, né?